Olá! Hoje eu vim falar para vocês sobre inovação voltada ao empreendedorismo e tecnologia. Toda vez que a gente fala de inovação, não tem como dissociar de empreendedorismo. E, ao mesmo tempo, a inovação hoje, nos dias de hoje, está muito ligada à questão tecnológica. Isso não é necessariamente a única forma de se inovar, mas nos tempos atuais, toda vez que a gente falar em inovação, está muito mais ligada à questão da tecnologia. Para que a gente consiga ter um cenário aí, a cultura empreendedora é uma das formas que a gente precisa divulgar, disseminar dentro das empresas, dentro das universidades, para que a gente consiga ter um ambiente favorável para o desenvolvimento de criatividade, de inovação e do próprio empreendedorismo em si. E aí, falando de empreendedorismo, tanto o empreendedorismo para que a gente tenha os nossos negócios, como o empreendedorismo interno, que a gente chama de intraempreendedorismo, que é aquele que a gente, trabalhando numa organização, a gente pode fazer modificações, melhorias dentro daquele trabalho que a gente desenvolve, e isso também é chamado de empreendedorismo, intraempreendedorismo. Então, a gente tem que ter essa cultura empreendedora para que a gente consiga, então, desenvolver essas coisas. A criatividade é pensar coisas novas, a inovação é fazer coisas novas. Theodore Levitt. Essas duas frases me chamaram a atenção porque são coisas ligadas, E elas estão no nosso dia a dia. Toda vez que a gente fala em inovação, a gente está buscando o quê? Na criatividade, criar novas formas de fazer determinadas coisas. Para que eu tenho que inovar e por que eu tenho que inovar, A gente está num ambiente que exige da gente, competitividade, exige que a gente seja o primeiro a lançar determinadas coisas. A gente tem que estar com um olhar muito mais aguçado para a gente identificar oportunidades de mercado. Além dessas oportunidades de mercado, o mercado onde a gente está inserido, a gente também quer crescer, e para isso a gente tem que desenvolver e criar novas formas para que isso aconteça. E, consequentemente, a gente sempre faz tudo isso pensando em aumentar a nossa lucratividade, o nosso ganhar mais, que é uma das chaves que a gente está colocando aí no slide. Então, a gente precisa inovar por conta disso tudo, para a gente ser competitivo, para a gente poder ser referência dentro do setor ou do ramo que a gente está atuando, para a gente identificar novas oportunidades de mercado, crescer dentro daquele nicho de mercado que a gente encontra e ganhar mais, consequentemente. E aí, vem dois conceitos, que é empreender e inovar. O que é, então, o empreender? O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. E ele é aquele cara que resolve problemas. Esse é o empreendedor. E a inovação? Para ele resolver problemas ou para ele desenvolver e realizar visões, ele precisa, muitas vezes, inovar para isso. Então, tem três formas da gente entender inovação aqui. A inovação em forma de descoberta, que está ligada às questões de conceitos de física, ou conceitos científicos. Por exemplo, foi descoberto o grafeno, ou o nióbio. São elementos que foram descobertos. Quando a gente utiliza dessas descobertas, esses novos elementos que a gente pode desenvolver determinadas tecnologias ou mesmo produtos, é uma forma de inovar. Só que eu estou inovando, estou melhorando em função de uma descoberta. O segundo é em relação à invenção. A gente inventa construtos físicos e intelectuais. Não necessariamente o que eu invento, ele é necessariamente uma inovação. Por quê? Porque
se eu invento alguma coisa que só vai beneficiar a mim mesma, eu não vou ter condições de chamar isso de inovação. Está resolvendo um problema meu, mas eu não posso chamar de inovador porque não foi disseminado entre as pessoas, né? Não virou um conceito que a gente consegue fazer com que várias pessoas utilizem. Então, uma invenção, ela só vai ser inovadora à medida que o mercado entende que essa invenção resolve problemas de muita gente. Caso contrário, vai ser só uma invenção. E isso, né, as prateleiras do INPI estão lotadas, tá? Lotadas de inventos que não foram para o mercado ou que não têm mercado. E a inovação propriamente dita, que é um conceito econômico e social. Então, quando a gente fala, né, de inovação, eu sempre vou associar a questão mercadológica e econômica. Por quê? Porque a maioria das pessoas vão estar utilizando, está resolvendo um problema para um grande número de pessoas, e isso, sim, é considerado inovação. Inovação ainda, a gente tem uma tipologia, né? Que são vários termos que a gente chama, né? A inovação incremental, a inovação radical e a inovação disruptiva, né? Dentro da inovação incremental é aquela que você usa para melhorar o que você já tem, né? Então, você tem algo que já existe, um produto, um processo, um serviço, e você vai lá e só melhora. O outro tipo de inovação é o tipo de inovação radical, que a gente chama, né? A inovação radical, ela é aquela inovação que ela dá uma virada de 180 graus. Então, você tem, na definição que a gente tem aqui, cria um mercado novo, estabelece rupturas em mercados existentes, como a abertura de nova rota tecnológica. Um dos maiores exemplos de inovação tecnológica, para a gente, né, é o que o Steve Jobs fez. Quando ele cria a Apple e desenvolve o iPad, né, o iPhone, né, os produtos que a Apple desenvolveu são produtos que foram de uma inovação radical. Então, tudo que existia em termos de tecnologia antes do iPad, né, praticamente sumiu. Como se você tivesse dado um salto de um lado para o outro com um abismo no meio, né? Ele rompe com o que você tinha antes e você assume o que vem depois, né? Então, um dos maiores exemplos de inovação radical para a gente é o que o Steve Jobs trouxe para nós, tá? E ainda, dentro da inovação disruptiva, a gente tem uma outra forma de entender. Então, aqui, ó, ela transforma o mercado ou um setor existente, introduzindo simplicidade, conveniência e acessibilidade, onde a complexidade e o alto custo eram norma. Eles fazem isso, em parte, aproveitando novas tecnologias, mas também desenvolvendo novos modelos de negócios e explorando tecnologias antigas de novas maneiras. Inicialmente, uma inovação disruptiva é formada em um nicho de mercado que pode parecer pouco atraente ou inconsequente para a indústria, mas, eventualmente, o novo produto ou ideia redefine completamente a indústria. A gente vê isso com modelos de negócios que são já validados, que já são utilizados por vários negócios, e você passa a utilizar em um outro que você nunca havia pensado antes, né? Então, por exemplo, a forma como o Uber funciona ou o Easy Taxi funciona são formas que a gente pode encontrar em outros modelos de negócio, mas que foram utilizadas para esse novo modelo, tá? Então, o computador pessoal, em termos de inovação disruptiva, ele é uma dessas, né? A gente tinha lá o computador normal, que era utilizado pelas pessoas, né? Que era o desktop da gente. E aí ele vem com o compacto, que é o computador pessoal.
você faz uma inovação disruptiva, porque você vai trazer para essa nova forma de ser utilizado, que é pessoal. Outro exemplo é a Tesla, né? A Tesla, ela oferece inovações disruptivas em grandes mercados estabelecidos, como o de transporte e de eletricidade, e estimula novas oportunidades de mercado através de veículos elétricos e armazenamento de energia. A Tesla vem aumentando sua liderança com baterias com bom desempenho e preço, que permitem aos carros serem rápidos, irem mais longe do que outros veículos elétricos e serem mais seguros do que os veículos de motores de combustão. Então, você vê que o conceito de carro é o mesmo, mas ele está usando outras tecnologias que antes não tinham sido pensadas para esse tipo de produto, e ele encaixa essa nova tecnologia nesse novo produto. Aliás, nessa nova forma. Então, o que a gente percebe é o seguinte: quando a gente está buscando inovar, né, errar é uma condição que é comum. Porque toda vez que você quer melhorar algo, principalmente para resolver problemas de um número grande de pessoas, você vai ter que testar o que você está pensando. Então, o erro faz parte, né? Thomas Edison que o diga, né? Que teve que fazer não sei quantas mil erros, né? Cometer não sei quantos mil erros para chegar na lâmpada que a gente conhece hoje, né? Que trouxe para a gente esse exemplo de que a persistência, a determinação é importante, né? E errar de formas diferentes. Isso significa que ele estava focado no problema e não no produto que ele queria desenvolver. Então, ele vai testando esse produto de várias maneiras, adequando as necessidades que existiam para a época, para tentar resolver esse tipo de problema. Então, a falta de iluminação, né, o fato de você ter ambientes escuros, que era um problema para as pessoas, acaba sendo resolvido pela lâmpada a partir do momento que ele começa a fazer os testes de como essa lâmpada poderia ser feita. Então, e esse conceito do erro é uma coisa que nós, brasileiros, temos... Eu não sei por que a gente encasquetou com isso, né? Porque a gente foi criado, né, e a gente escuta isso, é do inconsciente coletivo, que errar é o fim da picada. E as próprias empresas e os nossos pais cobram isso da gente. A gente não deve errar. Errar é o mesmo que você falhar, e você fracassa, né? O erro está muito associado ao fracasso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho que errar para eu aprender, e a partir do momento que eu aprendo, aí eu tenho sucesso. Mas o fracasso, né, é um conceito que está na educação do brasileiro associado ao erro. E aí a gente tem medo de errar. E a gente fica dentro de uma caixa, né, em que a gente tem pouco como se movimentar e aí não deve errar nunca. E isso é a coisa mais absurda do planeta. Se a gente pegar as economias, né, os países como os Estados Unidos, mesmo a Europa, né, a educação não está focada nisso. Então, a gente vê que, para a gente poder aprender, a gente necessariamente passa por algum erro. Tá? E o momento de errar, normalmente, é o que, por exemplo, dentro das escolas. Se é um ambiente que é propício para a gente poder errar, são as escolas e as universidades. Porque lá, e dentro do ambiente de casa também, porque é lá que a gente aprende. E a gente fica associando esse conceito do erro com um fracasso de maneira geral. Então, porque eu erro dentro da faculdade, numa prova, ou num exercício, ou qualquer outra assim, eu enfio na minha cabeça, porque o professor também tem esse tipo de educação, e que a pessoa não vai crescer, já falhou, é um fracassado, é um perdido eternamente. E não é assim.
Então, essa frase é muito importante. Eu achei que ela está bem associada com o que a gente está falando de inovação e de empreendedorismo, e, consequentemente, de tecnologia, né? Errar não tem problema, desde que gere um conhecimento que pode ser aplicado para melhorar a companhia, ou seja lá o que for, e acelerar na direção positiva. Então, se o erro faz parte do aprendizado. O que a gente não pode é cometer o mesmo erro, mas errar de formas diferentes, né? E o sucesso é atribuído, aliás, ele é construído de 99% de fracasso, ou seja, eu errei pra caramba antes, para depois eu ter sucesso. E se a gente pegar os caras que têm mais sucesso, por exemplo, no nosso país, ou mesmo fora dele, quantas vezes esses caras já quebraram, né? Quantas vezes esses empresários quebraram? E quantas vezes eles acertaram, né? Se a gente for fazer um histórico disso, a gente vai ver que eles erraram muito, quebraram várias vezes para chegar no patamar que eles estão hoje. Se vocês pegarem a história do Geraldo Rufino, por exemplo, que é o cara da reciclagem de lixo lá, de óleo, você vai ver que a história dele, ele mesmo fala, eu quebrei 6 vezes. Ele mesmo fala isso. E não é só ele que fala isso. Todos os empreendedores, todos os empresários estabelecidos hoje em dia passaram por esse momento. É muito difícil você encontrar um cara que sempre foi, que nunca cometeu nenhum tipo de erro ou nunca fracassou em alguma coisa. Isso não significa que ele seja um fracassado, mas sim uma pessoa que tem experiência e que vai conseguir adquirir, porque ele já sabe qual é o caminho que ele não deve seguir. Ele já sabe, porque ele errou. E aí, né, essa frase também é do Soichiro Honda, mas essas duas frases estão dentro do livro da Menina do Vale, que é da Bel Pesce, que é uma brasileira que estudou no MIT e também fez bastante sucesso aí com o livro dela, e também com os aplicativos que ela fez junto com um pessoal da Argentina, tá? Bel Pesce. Vale olhar de vez em quando. E aí tem um quadrinho aqui do lado que está falando o seguinte: pessoas bem-sucedidas e pessoas mal-sucedidas. As bem-sucedidas continuam aprendendo coisas novas, assumem responsabilidade pelos seus erros, sabem perdoar e esquecer possíveis ofensas e torcem pelo sucesso das outras pessoas. Se a gente adquirir esse conjunto de características, né, de ações, de conduta na vida da gente, possivelmente a gente vai caminhar para o sucesso, tá? Se a gente adquirir essas outras condutas, né, das pessoas mal-sucedidas, como acreditar que já sabem o suficiente, colocar os erros nas outras pessoas, não assumir, né, os seus próprios erros, guardar rancor e virar as costas, torcer pela queda das outras pessoas, isso aí só traz problema para a gente. Então, é muito melhor a gente focar naquelas condutas que a gente já falou, de aprendizado, de assumir os erros que a gente comete, de saber perdoar e de torcer pelo sucesso dos outros. Até porque hoje, né, se a gente for olhar para a história econômica, né, a gente vê que, por exemplo, quando a gente tinha o sistema agrário, em que a terra era o que tinha maior valor, a gente ainda não tinha a divisão das classes sociais, só tinha duas classes, né? Quem tinha dinheiro e quem não tinha, né? Quem não tinha trabalhava para quem tinha. Nascia e morria daquele jeito que ele estava lá. Os dois. Quando a gente tem a queda disso por conta do crescimento populacional e por uma série de outras coisas, né, que a gente não tinha nenhuma técnica de cultura nem nada para poder alimentar essa população que só crescia, quando cai o sistema agrário e a gente tem, então, a transição para o sistema econômico capitalista, que entra aí a questão da indústria, com o desenvolvimento das máquinas, né, do motor a vapor e etc., a gente vê surgir essa classe intermediária, que seria o capitalista, a gente começa a entender que o capitalismo toma um espaço dentro da história
do mundo, né? E reorganiza tudo isso. A gente vê, então, o surgimento do socialismo e do comunismo, e que não tem sucesso por conta de uma série de detalhes, tá? E aí a gente finca cada vez mais o pé no capitalismo. Só que se você fizer uma comparação da nova economia com a velha economia, que por pano de fundo é o capitalismo, você vai ver que as empresas na velha economia eram as empresas grandes, de tamanho monstruoso. A gente tinha um trabalhador que era braçal, ou seja, era um cara que não pensava, tá? Que é esse cara que tinha vindo lá do êxodo rural. Então, ele foi trabalhar na indústria fazendo trabalhos repetitivos. Então, a gente tinha uma linha de produção rígida, né? Tinha toda uma característica, né, para isso. A competitividade era grande, né? E a gente tinha uma forma de tratar a mão de obra, né, somente autoridade, né? Só autoridade, e ele manda e o outro tem que obedecer. Quando a gente vem para a nova economia, que é esse cenário também que a gente está vivendo hoje, né, a gente tem uma mudança radical nisso tudo, que as grandes empresas não existem tantas assim. Hoje, são poucas no mundo. Se a gente pegar o Brasil, a gente tem muito poucas grandes indústrias. O que a gente tem mais são pequenas e médias, microempresas. A gente tem uma competitividade que não é mais aquela tão selvagem quanto era antes. Hoje, para a gente conseguir sobreviver, muitas vezes a gente tem que se aliar a um concorrente nosso. E aí se criam novas formas disso acontecer, como os arranjos produtivos locais, os condomínios industriais, os clusters, né? Para que a gente consiga fazer com que esses pequenos consigam competir com aqueles que são grandes e que estão dentro da área de atuação deles. A gente precisa cada vez mais de mão de obra que pense, que se comprometa, que seja responsável pelo que está fazendo, e para isso eu preciso ter uma liderança que seja mais participativa, ou seja, não dá mais só para você mandar e os negros obedecer, né? Tem que estar todo mundo junto, é o que a gente chama de gestão participativa, né? Então são duas formas que são distintas, a da velha economia com a nova economia. E a tecnologia de hoje, ela tem que estar muito mais flexível do que a outra. Então, a gente tinha lá uma produção rígida, hoje a flexibilidade tem que fazer parte, a diversidade tem que fazer parte. O nosso cliente, o nosso fornecedor, o governo, todas as partes interessadas de uma empresa, elas estão sempre, a gente tem que buscar atender a todas. Então, é difícil a gente conseguir equilibrar, harmonizar o atendimento de todas essas partes interessadas dentro das organizações. Indo mais para frente, né? Então, qual que é o objetivo das empresas, de maneira geral? Com o empreendedorismo, com a inovação e com a tecnologia? É atender necessidade. As empresas, toda vez que eu faço essa pergunta na sala de aula, é engraçado, porque eu falo assim, para que você cria uma empresa? Aí os caras falam, para ganhar dinheiro. Eu falei, pô, tá bom, também, né? Mas para você ganhar dinheiro, você precisa ter alguma coisa antes. Então, as organizações, elas existem para quê? Para sanar dores, para atender necessidades, para resolver problemas. É para isso que a empresa tem. À medida que ela consegue resolver problemas, atender necessidade e sanar dores, ela consegue ganhar dinheiro. Se ela não conseguir fazer isso, ela não ganha dinheiro. Quantas empresas vocês conhecem que abrem e não dá um ano ela fecha? Não é só pelo fato do cara ter uma gestão péssima, mas é porque ele também não se posicionou. Ele não sabe o que ele está fazendo, não sabe para quem ele está fazendo, como ele tem que fazer, e se é isso que esse pessoal quer, né? Então, é muito importante, antes da gente se aventurar, colocar dinheiro bom em coisa ruim, é a gente validar negócios. Então, para isso, né, a gente precisa ter olhos para ver. Eu coloquei essa figura aí do Lion, não sei se é da época de vocês, os Thundercats, né? Mas é da minha.
O Lion era aquele leão, né, dos Thundercats, que era o cara que tinha a espada justiceira. E toda vez que tinha algum problema para resolver, e ele não estava conseguindo resolver, ele pegava a espada justiceira, colocava na frente dos olhos dele e falava: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. E quando ele fala isso, até hoje eu arrepio, porque ele tinha uma visão do que estava acontecendo. Ou seja, aquilo que ele não estava enxergando. E quando a gente faz isso, ter olhos para ver, é quando a gente se coloca na posição do outro também. Né? Principalmente quando a gente está empreendendo ou buscando inovar. Eu tenho que fazer o papel daquele que está com problema, para eu conseguir enxergar pelo menos um pouco do que ele está vendo. E aí, desenvolver algo que, teoricamente, consiga resolver esse problema dele. Agora, para a gente ter certeza se aquilo que eu estou desenvolvendo, que aquilo que eu estou elaborando, vai atender a necessidade ou resolver o problema dessa pessoa ou desse nicho de mercado, eu tenho que perguntar para ele, que é o que a gente chama hoje de validação. Tá? E aí, né, tendo olhos para ver, a gente vê aí várias empresas que tiveram essa forma de fazer, que é a Easy Taxi, 99 Táxi, Uber, entre outras. Eles enxergaram, né, um nicho e eles desenvolveram um modelo de negócio que ninguém antes havia imaginado. Né? Na maioria das vezes, são disruptivos. Tá? Inovação radical é muito difícil. É muito difícil. O que a gente mais tem é inovação disruptiva e incremental, que é essa de melhorar o que a gente já tem, ou então de usar o que já é usado em algum lugar, num outro nicho de mercado completamente diferente, que é uma forma de você enxergar o que é ser disruptivo. Então, tudo é possível para quem está disposto a buscar soluções para problemas do cotidiano das pessoas, das empresas, da sociedade como um todo. Então, para isso, a gente tem que estar disposto a isso. E aí vem a formação das startups. Né? Então, as startups são empresas de base tecnológica. São empresas nascentes e que crescem numa velocidade acima da média. Né? Por quê? Porque essas pessoas elas começam informalmente, por isso que a gente, quando vocês assistirem o filme do Jobs, vocês vão ver que ele começa na garagem da casa dele. Né? Se você assistir Joy, o nome do sucesso, você vai ver que ela está fazendo isso dentro da casa dela. Né? Eles começam a desenvolver soluções para problemas do cotidiano das pessoas, e, inclusive, no caso da Joy, é um problema dela, né, como dona de casa, e ela enxerga que aquilo pode resolver o problema de várias pessoas. Isso é uma inovação. Então, quando o Jobs faz isso, tanto ele quanto a Joy, eles estão numa startup, que é uma empresa que não tem ainda o CNPJ, eles estão ainda tentando desenhar, desenvolver um protótipo daquilo que eles estão vislumbrando, para ir partir para validação, ou seja, mostrar para aqueles que seriam o público-alvo deles se aquilo que eles estão fazendo resolveria o problema deles. Na medida que eles conseguem essa resposta positiva, ou negativa, ou pedindo para que haja algum tipo de modificação, aí eles começam, então, a dar seguimento na ideia. Depois, a empresa, então, ela tem que ser aberta, ela vai, então, passar por todas as etapas que uma empresa que a gente chama de normal vai passar. Mas as empresas, as startups, elas são, naturalmente, empresas de base tecnológica, e que escalam muito rápido e que tem um modelo, algo que é repetitivo. Ou seja, a maioria das empresas de aplicativos, que o aplicativo é um modelo só de aplicativo, você baixa, sei lá, 200 mil downloads. Vou dar um exemplo aqui de São José do Rio Preto mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar da Bíblia Online. A Bíblia Online foi desenvolvida por um ex-aluno da FATEC, o fatecano Diego Bernardo, que tem uma empresa hoje chamada Mobdic. E esse menino começou esse projeto como um site dentro de uma disciplina do curso de Informática para Negócio na FATEC. E depois saiu, né, foi o trabalho de graduação dele, e depois saiu e ele
ele simplesmente deu seguimento a isso e hoje é um aplicativo. Se você pegar lá nos aplicativos Bíblia Online e lá quem desenvolveu a Moby Dick é do Diego Bernardo. Se vocês prestarem atenção, tem mais de 15, acho que mais de 10 milhões de downloads e ele tem 5 milhões de downloads ativos. Esse moleque cresceu barbaridade e é uma pessoa sensacional. Ele deve ter o quê? Se ele tiver 30 anos, 32 anos, hoje ele tem muito. Mas é uma pessoa que está sempre buscando conhecimento. Ele está fazendo hoje um mestrado em inteligência artificial. Por quê? Porque ele quer melhorar, ele quer produzir outras coisas. Ele tem outros negócios. Foi já estudar fora para poder melhorar o know-how dele. Quer dizer, ele não está parado. A empresa está funcionando, mas ele está buscando outras coisas também. Tá? E ele começou com essa startup. Hoje a empresa já está consolidada no mercado, porque o modelo de negócio dele já está consolidado. Tá? E aí, quando a gente fala em inovação, é para a gente estar dentro do páreo, né? Porque se a gente não inovar, a gente está fora. Tá? E aí as empresas de alta tecnologia, elas precisam constantemente buscar crescimento. Se elas não ficarem nessa busca constante, elas ficam para trás mesmo. Porque não é que ela fica para trás, ela para e os outros passam na frente. Porque os outros estão buscando. Tá? E as organizações, ela cresce, né, como a gente estivesse avançando numa escada. Né? Então, o nosso problema está em como subir e enfrentar as empresas que se colocam no patamar superior, ou inferior, né, para a gente superar principalmente aquelas que estão no superior. Para a gente poder superar as que são hoje em primeiro lugar, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Né? E essa inovação, as inovações, né, todas as formas dela, vão ajudar a gente nisso. A gente tem que estar preparado para os embates, né, que o mercado impõe. Então, olha só, né, a gente está num momento agora do Covid-19 que simplesmente derrubou todo mundo. Né? Eu tenho vários amigos com vários tipos de negócio. Né? Desde gente que tem clínica, salão de beleza, advogados, que mais? Lojas de carro, que mais? Vixe, de tudo. Tem de tudo. E aí eu fiquei pensando nesses que são pequenos e médios, né? Que a gente está a maior preocupação nossa nesse momento é não parar a economia, né? A gente está vendo que teve um boom para as empresas de alimentação, as de farmácia, né? As de transporte, né? Acho que um monte de gente está buscando aí, que se parou no lugar, está indo fazer entrega de moto, né? Porque é muita gente pedindo e pouca gente para entregar, então aumentou barbaridade gente nessa área. Mas as outras estão paradas, né? Eu mesma, como docente, eu não estou dentro da sala de aula, os nossos cursos são presenciais, a gente está tendo que se adaptar já para o ambiente à distância. E isso estava nos planos, sempre esteve nos planos, mas esses planos são sempre para depois. Eu tenho um amigo que tem uma loja de calçados e eu estava perguntando para ele, vem cá, e aí, como que você está fazendo? Você tem página no Facebook? Você tem Instagram? Você tem WhatsApp? Como que você está fazendo? Não, eu não tenho página no Face. Não, aliás, eu tenho no Face, não tenho no Instagram. E eu tenho o WhatsApp. Mas e o que você está fazendo? A gente está vendo. Eu falei, vem cá, você precisa acelerar, você precisa vender, cara. Né? Você não tem o teu cadastro de cliente, vai lá pelo WhatsApp, faz uma chamada, né? Tenta fazer esse movimento. O que a gente percebe? O que ele falou para mim? Não, ano que vem eu vou fazer. A gente ia fazer. Só que agora a gente tem que fazer agora. Então, agora tem que fazer agora. Esse foi o problema do Covid. Agora a gente tem que fazer agora. Então, a maioria das unidades do Centro Paula Souza são 250 ITECs e 60 FATECs no estado de São Paulo. A gente que é do Inova CPS, a gente tem capacitação para poder
trabalhar com os professores metodologias ativas e ágeis. E é uma dificuldade, às vezes, a gente conseguir juntar os professores para poder dar esses cursos, né, presenciais. O que aconteceu agora? Né? Todos nós temos que aprender online as metodologias ativas e ágeis, porque nós vamos ter que atender os alunos pela internet, não tem outra saída. Senão, o ano para e não vai parar. Né? Nós não podemos ter aluno perdendo um ano ou alguma coisa assim. E aí, a gente tem mais outra, né? A gente não pode dar uma carga excessiva de trabalhos, porque não vai resolver. Então, é aquele momento que a gente está ali com os alunos, tentando desenvolver alguma coisa com eles, em que a gente consiga diluir isso ao longo do tempo, ao mesmo tempo dando o conteúdo mínimo e, ao mesmo tempo, não sobrecarregando. Porque vai acontecer. Eu posso falar pelo meu filho. Meu filho está com listas e listas de exercícios, e ele fala, mãe, é muita coisa, não sei o quê. Tá, mas se vira aí, negão, você não está fazendo nada, né? Vai, estuda. O problema é que aquele que está na faculdade, que está trabalhando durante o dia, né? Esse que trabalha que é o problema, porque ele não vai ter tempo de ficar o tempo todo nisso, porque ele também vai ter que fazer o trabalho dele online para depois fazer a faculdade online. Então, tudo ficou emergencial, tudo para ontem, né? E a gente não estava preparado. Então, se a gente já tivesse feito, né, quais são os nossos pontos fortes e fracos, né? E a gente conseguisse ter um cenário desse, né? Porque todo mundo já sabia que poderia ter, por exemplo, uma guerra biológica, mas acho que ninguém teve ainda... ninguém tinha imaginado o seguinte, tem uma guerra biológica, o que acontece? Né? Todo mundo pensa, morre todo mundo, está tudo certo. Agora, não morreu todo mundo, tem mais gente viva do que morta. E também não é uma guerra biológica, mas é como se fosse. A gente está vivendo como se a gente estivesse em guerra, confinados e etc., tendo que ter abastecimento, uma série de coisas que a gente está vendo aí acontecer, que só num ambiente de guerrilha é que você vê isso. Se a gente pegar e ficar assistindo lá os filmes ou aqueles documentários que passam, principalmente lá no povo da minha terra, né? Lá no Iraque, na Arábia Saudita, né? No Moçambique, onde tem guerra o tempo todo, os caras já estão acostumados com isso, né? E a gente aqui, o negócio é carnaval, a gente estava rezando para vir a Semana Santa, para emendar, e não sei o quê. Ninguém estava pensando em que tem que ficar trabalhando direto e reto. Né? Então, se a gente tivesse pensado, né, o que eu tenho de ponto forte e fraco antes, a resistência no uso de tecnologia, a resistência de aprender determinadas ferramentas, hoje você vai ter que aprender na marra, senão você não vai sobreviver. Por esse lado, eu achei ótimo, porque tem muito professor lá que eu queria dar com um martelo na cabeça dele, mas não precisou. Veio o Covid e fez isso. Aí, se eles estiverem me ouvindo, eles vão falar que eu sou muito ruim. Meu coração é peludo. Então, o desafio é arrumar a casa para enfrentar os desafios que o crescimento e as contingências impõem. Então, não deu tempo. Inovar não é mais uma opção. Então, esse pessoal, por exemplo, que em vez de carro, né, o pessoal de carro já está acostumado a fazer anúncio de carro, está atendendo pelo WhatsApp. O cliente vai lá para pegar o carro, né, para sentir na mão. Mas, ao mesmo tempo, é um movimento do cliente ir até lá, né, empurrado, né, puxado, né, praticamente. Então, é quase que difícil para aqueles que não têm tanto volume assim e não estão adaptados a isso, mas aqueles que eles estão conseguindo lidar um pouco com isso. Faz agendamento, sei lá o quê, e consegue atender. O advogado, a mesma coisa. Né? Ele está tendo que trabalhar num ambiente mais tecnológico. O salão, por hora de atendimento, porque não tem outro jeito, ele vai ter que ir lá. Né? Mas dá para se fazer isso desde que a gente se organize melhor e saiba fazer marketing digital, saiba como você chegar até o seu próprio cliente e se manter nas vistas dele para que ele não te perca de vista. Né?
Então, é impossível avançar sem que todos os colaboradores da empresa estejam envolvidos nos processos de inovação. Porque todo mundo tem que estar... Eu vejo isso dentro das universidades. Professores, administrativo, direção, todo mundo está hoje online, praticamente. Introduzirmos a cultura inovadora como forma de sobrevivência de nossas organizações. Não se trata mais de estratégia, mas sim de uma condição operacional. Não dá mais para a gente falar disso que é uma estratégia. Eu tenho que trabalhar assim, não tem outro jeito. E aí vem essa questão da gente mudar o modelo de negócio, né? Então, o que é o modelo de negócio? É a representação dos processos de uma empresa, de como esta oferece valor aos seus clientes, como que ela obtém seu lucro e se mantém de forma sustentável ao longo de um período de tempo. Modelos de negócios descrevem a lógica de como uma organização cria, captura e entrega valor. Então, como é que a gente está fazendo isso hoje com os nossos negócios, né? Com todas essas oportunidades e ameaças que a gente tem aí no ambiente externo, principalmente relacionada à questão do Covid, né? E as regras, né? As diretrizes que a gente tem que seguir em função do Covid. Ficar dentro de casa, manter distanciamento, não pode fazer determinadas coisas, senão você vai ser multado, senão você vai ser contaminado. Como é que dentro disso, né, a gente consegue hoje enxergar, dentro dos pontos fortes e fracos que a gente tem, como é que a gente vai criar valor, como é que a gente vai capturar esse valor, como é que a gente vai entregar esse valor. Então, uma das formas da gente conseguir enxergar isso é qual é o problema que eu tenho que resolver. Então, quando a gente fala de problema, cada um de nós tem uma necessidade, tem uma dor. E eu, enquanto empresa, tenho que enxergar isso, né, no meu cliente, qual é o problema dele e buscar resolver esse problema. Eu não posso estar focada na solução que eu tenho para entregar. Eu tenho que estar focada no problema que ele tem. É inverter isso. Entendeu? A gente tem uma tendência a falar assim, bom, eu vendo microfone. Meu negócio é microfone. Eu quero enfiar microfone em todo mundo. E não é assim. Será que você precisa de microfone? Será que você precisa? Você precisa de microfone? Você precisa? Se não precisar, eu vou ter que criar alguma coisa que substitua o microfone. Não adianta eu ficar amarrada no microfone se ninguém quer microfone. Né? Então, dentro da área que eu atuo, o que é que o meu cliente tem? Qual é o problema dele? E aí, como eu, dentro do que eu tenho, das minhas forças e fraquezas, como é que eu consigo criar algo de valor que vá solucionar esse problema? Então, essa solução. A solução não é o microfone. A solução não é a máquina fotográfica. A solução não é o celular. A solução é o que eles fazem por nós. O que o microfone faz por mim? O que o celular faz por mim? Por que eu uso um celular? É isso que vende. Não é o fato dele ser um celular. Podia ser um copinho com aquele arame, que a gente fala que o outro escuta lá na ponta, né? Podia ser um tambor, que o cara ia inserir, se ele entendesse o código, ele ia entender lá do outro lado, que nem o código Morse. A função é a mesma. O que é? Manter comunicação. Manter essa comunicação. Então, essa comunicação é boa? Eu consigo passar para ele tudo que eu quero? Eu quero passar uma foto, eu quero fazer uma música, eu quero mostrar um vídeo. Eu posso fazer com isso aqui? Pode. Então, eu quero um desse. Porque é isso que eu preciso. Então, eu tenho que enxergar a solução dessa forma. Não é o produto, não é o processo, não é o serviço. É o que ele faz por mim. O produto, o processo ou o serviço é através deles que eu entrego o valor. O valor é levado pelo produto, pelo serviço, pelo processo. Então, o que eu vendo é o valor, não é o produto em si. O iPhone, ele dá status, né? Ele dá status. Mostra aquilo que ele quer demonstrar que você quer que demonstre, né? Não necessariamente a verdade, mas demonstra isso. Agora, para quem trabalha nas áreas que precisam de um ambiente que utiliza mais de coisas artísticas, não tem melhor do que a Apple, tá? Então, a solução
ela tem que estar focada em proporcionar a solução, aliás, solucionar o problema que o cliente tem. Tá? Então, o produto, o serviço ou o processo que eu desenvolvo para isso, pouco importa. Tá? O mercado. Quem tem o problema é o mercado. Então, eu preciso definir esse mercado, né? Saber exatamente quem que ele é, segmentar e encontrar meu público-alvo. Às vezes, é um nicho específico de mercado. Ou então, não, às vezes ele é grande. Mas a gente tem que saber o tamanho desse mercado relacionado com a minha capacidade de entrega também. Então, não adianta eu querer... vou falar assim, olha, o potencial de mercado é 1 milhão. Mas 1 milhão de pessoas. Mas e eu consigo atender 1 milhão de pessoas? Quando a gente fala de um aplicativo, beleza. Se fala de um sistema, já não é a mesma coisa. Uma plataforma, talvez. Agora, se você fala de uma bolsa, aí não. Você tem que ver você tem que determinar isso muito melhor. Então, a identificação do nosso mercado é outra coisa extremamente preciosa, porque quem tem o problema é o mercado. E eu vou solucionar o problema de um mercado. Tá? Para que eu saiba o que eu preciso ter de melhor, ou então de inovação, eu tenho que conhecer meus concorrentes. Porque eu tenho que fazer aquilo que eles não fazem. Né? Por que a empresa X vai comprar de mim e não de um concorrente que já está no mercado há 10 anos? O que eu faço de diferente do produto dele? Que a solução que eu entrego tem de diferente ou é melhor do que o produto do outro? Então, para que eu consiga ter uma solução que pode, inclusive, ter captar, né, mais clientes, inclusive do mercado de outros, eu preciso entender qual que é esse diferencial. Tá? E eu só consigo fazer isso se eu conheço meus concorrentes e quais são os pontos fortes e fracos deles. Se eu não souber quais são os pontos fortes e fracos do meu concorrente, eu não consigo desenvolver o meu diferencial competitivo. Tá? Então, a minha solução vai estar com isso. O modelo de receita, que é a forma da gente ganhar dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? É uma assinatura? É a venda de uma unidade? É um aluguel? É uma... O que é? É o cartão de crédito? A gente tem que saber exatamente como que você vai conseguir buscar o valor com esse cliente, que é o modelo de receita. Tá? Então, como é que a gente usa esse escopo, né, que a gente chama são as questões principais que a gente tem que levantar? O problema, a solução, o mercado, os concorrentes e o modelo de receita. Como é que eu uso isso? Né? Para a gente fazer, por exemplo, a ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é a ferramenta Canvas. A gente tem que envolver as pessoas. Quanto mais diversidade de perspectivas a gente tiver, mais robustez a gente traz para a solução ou para o modelo de negócio que a gente está desenvolvendo. E aí a gente tem que mostrar resultado. Né? Um dos grandes ganhos do modelo é comunicar facilmente a ideia. Então, quando a gente tem um Canvas que está muito bem estruturado nesses 5 escopos, nesse escopo que tem 5 itens, a gente consegue comunicar facilmente o que a nossa empresa tem para oferecer. Esse é o modelo Canvas, eles têm 9 blocos, e aí vocês vão ver o que a gente acabou de falar. No segmento de cliente ali, é o mercado. Tá? O fluxo de receita ali é o modelo de receita. A proposta de valor é a junção dos concorrentes com a minha solução. Tá? O segmento de cliente é que tem um problema. O mercado é o que tem problema. Então, eu tenho que definir muito bem quem é esse mercado, esse segmento, porque é ele que vai me dizer quem são os problemas. Os canais que estão aí é a forma como que eu vou chegar até. Como é que eu entrego? Como é que ele sabe que eu existo e como é que eu entrego o valor que eu quero entregar para ele? Tá? O resto é importante, mas não nesse momento. Tá? Essa primeira parte aí do Canvas, que é esse proposta de valor, segmento do cliente, canais de comunicação, canais de distribuição e fluxo de receita, a gente chama de
é a parte emocional do Canvas, que é essa toda ligada aos clientes. Isso aqui é um Canvas pronto, tá? O exemplo aí é do Google. Mas eu não vou falar para vocês disso, depois vocês olhem, vocês vão entender. Aqui está falando das organizações inovadoras e das suas competências, e do fórum de inovação que a FGV fez, falando de organizações inovadoras. Tá? Então, basicamente, é isso aqui, ó, as competências e as características que uma cultura organizacional para se criar um ambiente de inovação. Tá? Liderança é um fator primordial, não é à toa que ele está em primeiro, porque se os donos da empresa não estiverem voltados para a inovação, a empresa inteira não vai estar. Não adianta ele ter um funcionário que é inovador, se o dono não é inovador, ele vai brecar. Então, não adianta, as lideranças têm que ter isso. Né? Um meio interno que estimule isso, para as pessoas desenvolverem isso. As pessoas que conduzem os processos de inovação também têm que estar participando disso. Os processos de inovação que proporcionam resultados esperados pela empresa e os resultados alcançados que permitem o aperfeiçoamento da organização em todos os seus aspectos. E isso realimenta o processo de inovação e a obtenção de novos resultados. Que é o caminho do empreendedorismo voltado para a inovação. Perseguir as suas ideias negociando, circundando obstáculos, encarar cada novo trabalho como um novo projeto, independente do cargo e da área de atuação, buscar pessoas que possam ajudar a apresentar com clareza seus projetos, apresentar ideias tornando-as atrativas, aprender com certos acertos e erros, ter visão bem-humorada e passar isso de modo a cativar as pessoas, normas e políticas que vão parametrizar, né, o comportamento e as ações, porque se a gente não tiver... A gente acabou de falar aqui a questão do Covid. Né? Quais são os parâmetros que a gente tem? Quais são as normas, as regras, as leis que a gente tem que seguir dentro desse ambiente que a gente tem hoje para poder desenvolver alguma coisa? Honrar os patrocinadores, comunicar. Então, a gente tem que estar sempre em contato com o nosso cliente, ouvir o nosso cliente principalmente. E a gente, né, e cada um de nós tem um talento que é exclusivo. Tá? Meu nome é Liseila, como eu disse, né? Esse é o finalzinho. E eu só vou falar uma coisa para vocês aí que vai acontecer agora nesse final de semana. Aliás, junto com a gente aqui agora, vai acontecer o Hackathon Hackatrouble Covid-19. Né? Ele vai ser feito na plataforma Shawi. E a gente vai ter lá os projetos. O desafio é desenvolver soluções de mobilidade e saúde para o Covid-19, dentro das regras, do regulamento, né, do evento, que vai ser totalmente online, estão lá os desafios que vão ter que buscar soluções para eles. Vai se fazer um Canvas, por isso é até importante isso que eu falei para vocês aqui agora. E tudo isso online. Né? Eu mesma e meus 40 colegas do Inova CPS vão ser mentores, mas um monte de gente de áreas diversas de mercado, né, principalmente da área da saúde e de mobilidade. E tudo isso vai ser online. Vão ser equipes que vão ser formadas e dentro da plataforma isso vai acontecer. As soluções são soluções de base tecnológica, ou seja, é desenvolver um aplicativo, desenvolver uma plataforma, desenvolver um site. Então, dentro das equipes, tem que ter sempre um desenvolvedor para ele poder desenvolver essa ferramenta. Né? Senão, não tem como. Os hackathons são maratonas de programação. Tá? Não necessariamente você sai com um produto lá de dentro, mas pelo menos um protótipo de baixa resolução, ou seja, um desenho. Né? Um desenho que você possa mostrar e indicar quais são as soluções que ele tá levando para qual mercado específico. Né? Vai ter depois 4 semanas, ainda depois do Hackatrouble, para desenvolver essas soluções de maneira mais efetiva. Tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar assim, vai ter um hackathon, vai lá, que é muito legal, porque é um aprendizado fora do normal, porque não interessa que não está relacionado à sua área de atuação. É importante porque você aprende ferramentas e maneiras de desenvolver ideias. Tá?
Então, você tem que estar sempre com pessoas que são de diferentes áreas da sua para complementar, tá? E aí desenvolver soluções que tenham mais robustez por conta das visões diversas que tem dentro das equipes que são formadas, tá? Então, meus contatos estão aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode me chamar pelo e-mail ou então pelo WhatsApp. Eu atendo, tá? E eu respondo. Pode me chamar, tá bom? Obrigada e sucesso para vocês.